Bom, eu gosto de sempre começar fazendo uma reflexão e uma constatação do nosso momento atual, né. Então aqui é uma informação do mercado, né, que faz é uma notícia que fala justamente sobre o momento que a gente está vivendo agora, que após um ano de pandemia, desemprego é o maior medo brasileiro, né, mostra a pesquisa. Então as pessoas, além do medo da questão do vírus, né, da doença, e que está realmente acometendo várias pessoas, né, e enfim, a gente espera que isso acabe logo, pessoas que não pegaram, né, pessoas que já pegaram, que sobreviveram, têm um dilema que é continuar vivendo, né, nesse mundo aqui. E aí o desemprego é algo que assombra as pessoas, e isso aumentou ainda mais, né, as pessoas preocupadas agora nesse momento. Tudo isso acarreta justamente no que o Samuel falou, né, a pessoa tem um pouco mais de desequilíbrio emocional, é ansiedade, é insônia. Então, não somente a questão aí financeira, né, que a gente vai falar, mas também questão de saúde e bem-estar, né? Eu gosto justamente de dar uma perspectiva e falar, né, e que é em relação ao nosso ciclo de vida, né, de um CLT, né? O CLT é o quê? Né? A pessoa que trabalha pelo sistema de carteira assinada, né? Esse é o ciclo de vida, né, de um profissional de CLT. Você nasce, cresce, né? Você é criança, você estuda para fazer uma formação daquilo que você acredita que vai ser a sua profissão, daquilo que você ama, né? Você faz faculdade, você se forma, você arruma um emprego, que é um emprego talvez que você sonhou ou não, mas você tem que conviver com ele por um bom tempo da sua vida, e você ganha dinheiro ou não, né? Quando você trabalha muito e tem a oportunidade de construir uma carreira, né, positiva, onde você ganha muito bem, é bem-sucedido, você deve aproveitar, porque isso também acaba, né, quando você trabalha para alguém. E, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem executar, não conseguem atuar na área que se formaram, e aí vão ficar nos famosos subempregos, né? Pessoas que vão ganhar menos do que ela poderia ganhar na profissão dela, mas ela precisa sobreviver. E aí ela aceita um emprego que ela vai ficar ali, né, até quando se aposentar ou até quando ser mandada embora. E aí o ciclo de vida, né, desse profissional é justamente se aposentar, né? Se aposentar depois aí dos seus 60 anos, já não tendo mais saúde, já não tendo mais qualidade de vida, tomando medicamentos aí para o resto da sua vida, mediante a todo o estresse, toda a falta de qualidade de vida que teve nesse processo de construção de carreira, né? Então, o final todo mundo já sabe, né? Mas as pessoas ainda insistem em ainda pagar o preço, né? E seguir pelo mesmo caminho, né? Então, foi algo que, aqui contando um pouco da minha história, foi algo que me chamou a atenção em determinado momento da minha vida, minha carreira profissional, que era de que eu precisava tomar um rumo diferente daquilo que a história estava fadada para que eu chegasse, né? E uma das coisas que me incomodava muito é de não ter um propósito de vida. Simplesmente eu acordava, ia dormir, trabalhava, né? Acordava, trabalhava, ia estressava, voltava depois no dia seguinte, a semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ou seja, era o mesmo ano vivido várias vezes, né? E aí isso era desgastante porque não tinha uma perspectiva e principalmente eu vi uma falta de propósito naquilo que eu fazia e no meu legado, né, de vida, né? O que que eu deixaria de história na minha vida, né, para minhas pessoas que me conhecem, meus amigos, minha família, para minha filha. E isso me chamou a atenção e eu falei assim, não, eu preciso fazer algo, eu preciso construir algo de que de fato eu sinta a emoção, né, de fazer uma diferença nesse mundo, né? Porque somente viver, trabalhar para pagar a conta, isso não é viver, né? Então a gente precisa fazer algo a respeito. Bom, e eu entendi que existe uma frase, né, que é muito famosa, não sei se vocês conhecem, mas uma frase que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E essa frase também me foi falada um certo dia e me incomodou bastante, porque eu nunca vi um trabalhador de carteira assinada ficar rico, ou, né, esse trabalhador de carteira assinada, ele conseguia aí, né, mudar a história dele aí de uma forma excepcional, além da média. Nunca vi. Sempre fica dentro da média. E aí a única forma que eu tinha, que eu entendia que era de eu poder sair dessa trilha aí, nesse caminho tenebroso, né, seria eu empreender. Claro, agora, obviamente, eu não tinha condições financeiras para poder empreender, então eu precisava fazer algo a mais para poder ter uma renda extra, para poder eu começar a empreender. E aí eu conheci esse negócio da Doterra. A Doterra foi uma oportunidade que eu tive com os produtos, que foram maravilhosos, e eu tive uma experiência fantástica com o produto, foi o primeiro contato, e foi a primeira paixão, né, que eu tive, que eu vi que aquilo funcionava.
para a minha ansiedade, para o sono da minha esposa, para o meu sistema imunológico, para a questão de dores, para vários casos, né, que não só eu, mas minha família puderam experimentar, e a gente ter a certeza de que nunca mais a gente viveria sem os óleos essenciais. E isso se tornou um propósito, porque eu vi que com isso eu podia ajudar as pessoas, com isso eu podia fazer diferença na vida das pessoas que estavam à minha volta, simplesmente pingando óleo, compartilhando essas informações sobre os óleos. E aí, por que não, né, já que a doTERRA ela te possibilita empreender nesse segmento, por que não também empreender? Então, eu fiz disso o meu propósito de vida e hoje eu sou 100% doTERRA, 100% nesse segmento e estou muito feliz aí com a minha decisão, né? E aqui um dado aí da pesquisa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que 66% dos brasileiros querem abrir o seu próprio negócio para ter mais liberdade e autonomia. E por que as pessoas não conseguem, né? A maioria fica só na vontade. Porque não tem um caminho, porque tem as dificuldades, porque não consegue nem empreender, porque ela mal tem tempo de respirar, mal tempo de dormir, de comer bem, de passar tempo com a família. Então, é algo que também me impactava e me chamou muita atenção esse modelo de negócio que eu vou explicar para vocês. Bom, dando aqui só um exemplo para vocês em relação a uma analogia, né, que é bem interessante, que eu gosto sempre também de contar, que é de um certo homem que vivia numa aldeia. Essa aldeia não tinha um mínimo de saneamento básico, né, ou de água encanada, e esse homem ele ia viagem dia após dia, fazer viagem para poder buscar água num poço, né, que existia bem distante da aldeia, para poder ele fazer, né, seu alimento, para poder ter sua higiene pessoal. Ele fazia isso diariamente, dia após dia, né? As pessoas, né, que muitas pessoas debilitadas, as pessoas que não conseguiam ter esse acesso ao que ele fazia também, né, de buscar essa água tão longe, resolveram, né, contratar o serviço dele para que pudesse também trazer para elas, né? E daí ele começou a criar uma renda em relação a isso, né? E ele começou a levar balde cada vez não somente para ele, mas também para as pessoas que pagavam ele para poder trazer também água, levar água também para elas. Só que como todo ser humano, nós temos limitações, né? Então, além desse homem só ter apenas 2 braços, tem também a questão do tempo, né? O tempo, ele funciona, né? O tempo o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então ele precisava fazer algo para poder potencializar esses ganhos. E aí foi que então ele teve a ideia, por que não construir uma adutora, né? Uma adutora que seria lá da fonte da água, levaria até a fonte, até aquela aldeia, né? E chegasse essa água de uma forma muito mais fácil através da torneira, né? E aí, enfim, ele resolveu fazer isso nas horas vagas. Então, ao invés de ele ficar perdendo tempo com assistindo futebol no dia de quarta, quinta-feira, no domingo, ao invés de ele ficar perdendo tempo na sexta-feira com shopping com os amigos, ao invés de ele ficar perdendo tempo com novela que dá das 8, da 9, sei lá, que dá agora, nem sei mais, ao invés de ele ficar perdendo tempo, né, em rede social, perdendo tempo ali, um tempo inútil, ele resolveu, nas horas vagas, no descanso dele que ele teria, construir essa adutora. E um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E foi então que ele fez com que a água chegasse lá e ele pudesse garantir o sustento da sua família, cobrando, né, pela água que saía lá na bica, porque ele passou a ser o dono da adutora, então ele tinha total direito de colher os frutos desse esforço que ele teve sozinho, né? Fazendo uma analogia com a nossa vida, né? As pessoas que trabalham em carteira assinada ou as pessoas são autônomas, né? As pessoas vivem carregando balde. As pessoas reclamam que não tem tempo, as pessoas reclamam que não tem dinheiro, né? Então, são duas coisas que eu não consigo entender, né? Porque a pessoa ela diz que não tem tempo, ok, é uma pessoa muito ocupada, trabalha bastante, precisa garantir o sustento da sua família. Mas a pessoa falar que não tem tempo e não tem dinheiro, no mínimo, isso é conflitante para mim. Se eu não consigo associar essa questão da pessoa que trabalha muito e não tem dinheiro. Existe alguma coisa de errado aí, né? E hoje, sem sombra, sem medo de errar, 80% no mínimo chutando sofre desse problema. Não tem tempo e não tem dinheiro, né? Eu, no mínimo, eu me perguntaria o que eu estou fazendo nesse mundo, porque é um conflito de existência, né? Você trabalhar tanto e se matar tanto e você não ter dinheiro para fazer as coisas que você gostaria. Acho que teria pelo menos valer a pena. Então as pessoas vivem essa vida, né? E aí a questão é, não constrói nada, não fazem nada para sair
dessa situação, né? Então, aqui no exemplo, eu dei o exemplo da doutora, claro que é uma analogia, mas o que você está fazendo em relação à sua vida financeira, à sua vida profissional? Você só tem carregado balde ou você tem construído algo paralelo, você tem construído algo que vai garantir um futuro mais tranquilo para você e para sua família, para você ter mais liberdade financeira, para você te sair do aperto? O que você tem feito? Então, isso me incomodou bastante há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, e foi o que eu justamente comecei a fazer. Eu comecei, paralelamente ao meu trabalho, eu comecei a empreender, a fazer nas minhas horas vagas, depois do horário, nos meus finais de semana, e hoje eu estou aqui vivendo 100% do meu tempo a um negócio que eu acredito que só está só no começo e a perspectiva de ganhos é infinitamente maior daquilo que eu ganhava no meu emprego lá, sendo escravo, né? Então, é algo que você, no mínimo, tem que parar para pensar e avaliar a sua realidade atual. Bom, e o que você teria, né? O que possibilitaria toda essa oportunidade de você ter uma renda extra, né? Se você pudesse ganhar R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 por mês a mais além do que você ganha, né? Quanto que isso impactaria na sua vida? Né? Se você ganharia mais, você ia conseguir se livrar das dívidas? Você conseguiria ter uma poupança generosa, né? Uma poupança de emergência? Você teria mais liberdade financeira? Você gostaria de, por exemplo, de ajudar mais pessoas com o dinheiro a mais que você ganha, né? Você conseguiria ajudar mais famílias aí que estão necessitadas, e principalmente nesse momento que estão vivendo agora, né? Ou você poderia ter mais liberdade de tempo, realizações, crescimento pessoal, né? Viajar, né? Investir em educação, passar mais tempo com a família. Não sei qual é o seu motivo, né? Eu sei quais são os meus motivos e sei as decisões que eu tomei e estou muito seguro, né, da onde eu quero chegar. Mas você precisa entender, fazer essa avaliação agora do que impactaria na sua vida, de quanto você teria de liberdade, de tranquilidade, né, de perspectiva de futuro, se você pudesse ter algo que complementasse a sua renda, sem você deixar de fazer o que você faz atualmente, né? Então, eu pensaria nisso. E aí, aonde eu apresento para vocês a oportunidade do Doterra, né? A Doterra não é somente uma empresinha de óleos essenciais, né? A Doterra é uma empresa maravilhosa e fantástica, né? No segmento que talvez fatura muito mais do que a empresa que você trabalha hoje, né? Então, que a sua empresa trabalha hoje para faturar a empresa que você trabalha como empregado, ela demora para faturar num ano, a Doterra fatura em um mês. Então, pensa nisso, num negócio gigantesco desse. A Doterra foi fundada em 2008, né? Então tem 13 anos de existência. Os óleos essenciais com um grau terapêutico elevadíssimo, né? Não é só mais uma empresa de óleos essenciais, é a empresa de óleos essenciais, né? E os números mostram isso. A empresa está presente em mais de 50 países, então ela não está somente aqui no Brasil, né? E ela não é uma empresa brasileira, é uma empresa americana e está em 54 países, ou até mais, hoje se bateu 58, né? A Doterra tem aí vários projetos sociais, como até o Samuel explicou, para você entender um pouco da perspectiva desse mercado, né? A Doterra ela fatura algo em torno de 2,5 bilhões de dólares por ano. Então, no ano, só a Doterra ela fatura quase 3 bilhões de dólares de vendas de óleos essenciais. Desses vidrinhos aqui, dizer assim, né? A princípio insignificante, que você e eu até pouco tempo nem conhecia o que era isso. Ela fatura isso no ano, né? E no ano. E o mercado de óleos essenciais, ou seja, o tamanho do mercado geral, hoje em torno aí de 7 bilhões de dólares de vendas anuais, de todas as marcas. E esse mercado simplesmente ele vai, no mínimo, dobrar até 2026. Tamanho é a procura, o crescimento, e justamente esse momento de pandemia agora é onde a empresa mais cresceu, porque é justamente onde a gente oferece soluções que as pessoas precisam para ansiedade, depressão, para o sistema imunológico. Então, a gente está num mercado que é totalmente propício e nunca vai e vive em uma queda, porque o tempo todo as pessoas precisam cuidar da saúde, precisam cuidar do sistema emocional e precisam ganhar mais dinheiro. Então, é justamente um mercado que engloba aí as principais necessidades, né? Falando da hierarquia lá, né? Da pirâmide de Maslow lá, né? Que tem a hierarquia das necessidades, a gente atua em pelo menos 3 das principais necessidades, né? Então, se eu pudesse investir em algo na minha vida, né? Financeiramente, não financeiramente só, mas tempo,
eu investiria em algo que está crescendo, e faz muito sentido no que a gente tem investido. Bom, a Doterra você tem a oportunidade, não só, você não é um vendedor de óleos essenciais, a Doterra não está procurando vendedor de óleos essenciais, você pode até ver, né, pessoas que hoje vendem os óleos essenciais, compartilham, né, divulgam, mas a Doterra não está procurando vendedor de óleo essencial, né? As pessoas que mais ajudam, pessoas que mais ganham dinheiro da Terra, não são vendedores de óleos essenciais, são pessoas que compartilham, que ensinam outras pessoas a como esses benefícios ela pode viver também na sua família. Então, o vendedor não faz isso. O vendedor só está preocupado com o lucro da venda que ele vai ganhar. Ele não está preocupado se você vai ter experiência positiva ou não, né? Então, o vendedor, ele não vai muito adiante. E é só você olhar em volta, né? Se você não for uma dessas pessoas, você pode olhar em volta, sua vizinhança, todas as pessoas que pegam tudo para vender. Olha para a vida dessas pessoas, né? Vê como é há alguns anos atrás, vê se mudou alguma coisa. Salvo raras exceções, a maioria vive sempre de vender alguma coisinha e não muda de vida. A Doterra não está procurando esse tipo de pessoa. Claro, ela dá a oportunidade para a pessoa complementar a renda. É excelente, você pode fazer isso se você quer complementar a sua renda, mas não é isso que a Doterra ela procura. Ela procura pessoas apaixonadas por pessoas que têm um propósito verdadeiramente de fazer a diferença na vida do seu próximo, né? E isso, o parte do dinheiro é só consequência disso que a gente faz, tá? Então, como é que você ganha dinheiro, Bruno? Se eu não vou vender produto, né? Você ganha dinheiro na captação de cliente, ou seja, eu uso produtos, eu compartilho com as pessoas me perguntam como é que ela compra isso, e aí eu ensino para ela como ela vai comprar na Doterra. Quando eu indico para a Doterra me paga por isso. E aí depois eu começo a dar suporte a essa pessoa e recebo uma comissão vitalícia por esse trabalho, fazendo remotamente, pessoalmente, aonde você quiser, onde você se sentir mais à vontade, tá? E, claro, né, você dando suporte para esses clientes que vão continuar consumindo. Então, os três pilares, né, que nós falamos aqui na Doterra de Sucesso, são os três pilares. Eu usar o produto, né? Então, mesmo que você hoje, eu quero fazer negócio, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver esse negócio, gostei, me identifiquei, eu quero ganhar dinheiro com isso. Beleza, então comece pelo produto. Comece usando, comece tendo sua própria experiência para você começar a ajudar outra pessoa, né? Então, dando um exemplo aqui que resume um pouco isso, fazer uma analogia, não sei quem já viajou de avião, e lá no avião, né, quando eles falam da instrução da máscara, em caso de segurança, em caso de descompressão, você pegar primeiro, antes de você ajudar a pessoa que está do seu lado, você coloca a sua máscara, né? Você coloca a sua máscara de oxigênio para você ajudar a pessoa. Então, existem pessoas que às vezes quer ajudar os outros, mas sem ser ajudado, né? Então, a pessoa que ela precisa pelo menos se ajudar primeiro para começar a ajudar as pessoas. E isso começa pelos óleos essenciais, você usar, ter a sua experiência. Samuel explicou aqui, ele é um apaixonado pelos óleos essenciais, a esposa dele, eu também sou, e várias pessoas que hoje desenvolvem o negócio da Terra, o primeiro caminho foi o produto, que fez a diferença na nossa vida, e por isso a gente faz o que faz. Não é o contrário, né? A gente faz o que faz pela paixão, pelo resultado que nós tivemos pelos óleos essenciais. E aí, a gente compartilha. A gente compartilha porque é algo que é natural. Quando é algo que faz bem para a gente, naturalmente a gente vai compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente ensina as pessoas a fazer o mesmo, né? Então, como eu falei, temos aulas semanais, onde todo novo cliente nós damos suporte, ensinamos como vai usar, a forma de uso, qual é a necessidade da pessoa, a gente faz o acompanhamento para que ela tenha a melhor experiência e ela também seja propagador dessa cultura de bem-estar, né? Desse movimento de bem-estar que tem impactado aí muitas vidas ao redor do mundo, tá? Então, primeiro, usar o produto. Depois, você vai compartilhar suas experiências. E terceiro, você vai ensinar as pessoas a fazer o mesmo, né? Então, compartilhar acontece naturalmente, né? Bom, qual é a receita mensal que você deseja, né? Aqui você não ganha pelo que você sabe, né? Aqui você vai ganhar pelo que você faz, né? E pelo menos acho que tudo na vida é assim, né? Então você vai trabalhar, a sua renda vai ser de acordo com o que você trouxer de receita para a empresa. Quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você impactar positivamente a vida com os sociais, vai estar atrelado ao seu ganho financeiro da terra. E aí, obviamente, existe o processo. Você vai aprender, você vai usar, depois você vai começar a ensinar. Daqui a pouco você está ensinando pessoas a ensinar outras pessoas, e assim vai o processo. Então,
Você pode ter uma grande receita somente para complementar a sua renda, para ajudar a pagar uma conta de luz, ou fazer as compras, né, de R$ 500, você que sabe, ou você pode ter ganhos acima de R$ 50.000. Existem pessoas que ganham isso hoje no Brasil? Sim, muitas, muitas e muitas, e fazendo exatamente isso que eu falei. Então, a velocidade que você vai fazer isso, né, e a quantidade, a frequência que você vai fazer isso, vai estar atrelado, consequentemente, ao nível de ganho que você vai ter. Então, você quem faz o seu salário, né? Diferente de quando trabalha carteira assinada, que você fica lá enrolando, né? Fica enrolando, bate o ponto, espera a hora do café sair, depois espera do horário de ir embora sair, e a vida que segue, você vai seguindo, mas você não sai do lugar, fica a vida toda no mesmo lugar e não muda, né? Agora aqui não, é para as pessoas que querem, de fato, aí, mudar a sua história e impactar vidas, né? E aqui um pensamento para passar para vocês, para a gente refletir, não há nada que seja a maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar o resultado diferente, né? Então, aqui Albert Einstein fala, né, que é um grande ensinamento de vida. Como é que você quer ter resultado se você faz a mesma coisa? Então, é humanamente impossível. Se você quer ter resultado diferente, ou seja, se você faz tudo que você faz e chegou onde você está hoje, ok, não é a mesma coisa, não é os mesmos atos, não é a mesma atitude que vão levar você a dar um passo a mais. Porque se você fizer a mesma coisa que você fez no último ano, no máximo, se você tiver sorte, você vai conseguir os mesmos resultados ou vai permanecer onde você está no ano que vem. Se você quer passar para um degrau acima, você precisa fazer além do que você está fazendo. E isso é tanto a questão do conhecimento, quanto a questão da sua espiritualidade, quanto a questão financeira, quanto a questão da sua saúde, e tudo funciona dessa maneira. É a lei do universo é essa. Só existe você ter resultados diferentes se você fizer algo diferente. Ok? Seja bem-vindo da Terra, né? Comece hoje mesmo a dar um rumo diferente à sua história, né?